Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos à Opinião do BCZ. E no vídeo de hoje vamos trazer mais um vídeo falando do cenário nacional de CSGO, dessa vez conversando com vocês sobre o G3X Cup e sobre o que isso significa aqui para o nosso país. Para você que não sabe, o G3X Cup é um campeonato focado aí para o cenário amador de CS. É um campeonato que acontece desde 2006. A gente vai conversar um pouco sobre os anos e sobre quem foi campeão. Acontece então desde 2006, organizado pelo Ale Apoca, juntamente e obviamente com o pessoal do Generation X, né, do G3X. A gente vai conversar um pouco sobre a relevância, sobre quem foi campeão das edições anteriores e também sobre os patrocinadores. Bom, o campeonato desse ano, né, de 2016, ele é patrocinado por diversas pessoas. Então vamos começar. O patrocinador master do evento, que é quem está realmente aí dando todo aquele apoio financeiro e dando toda aquela infraestrutura necessária, é o pessoal da Nvidia juntamente com a Max 5, que está cedendo o lugar, né? Então, muito legal aí a gente ter um campeonato no antro do esportes, né, na Max 5. É um campeonato bem grande, vão ser 16 times masculinos, mais 8 times femininos. Então, são bastantes times participando desse campeonato. Fora isso, a gente vai ter também, como alguns patrocínios que também estão dando todo o apoio, é a Xfire, que é uma marca nova do segmento de equipamentos para games, equipamentos eletrônicos de baixo custo, com preço acessível. A GA Store, que está acompanhando aí todo o processo de equipamentos e vendo ali, dando um apoio pro pessoal da própria G3X Cup. E a Gamer Brand, que é a marca, se não me engano, da Ingrid e do Bruno Ono, que é uma marca de roupas também em segmento gamer, que também está ajudando aí o pessoal da G3X Cup. A G3X Cup, para quem não sabe, vai começar aí a partir do dia 25 à tarde e vai até o domingo de Páscoa. Então vai ser o feriado inteiro de Páscoa de muito CSGO nacional, transmitido pela Zubo na X5 TV, transmitido também por narradores aí que também estão começando. A G3X Cup é focada no campeonato, para ser um campeonato para revelar talentos. Em 2012, por exemplo, que vai estar mais fresco na cabeça de todo mundo, a G3X Cup foi responsável por revelar o Fer. Então, Fer, por exemplo, foi um campeonato que o Fer acabou ganhando com a equipe dele do Swap. E, enfim. Então, esse G3X Cup não sendo diferente, a gente vai estar fazendo aí todo o apoio, então, de narração. A gente vai ter o Chewbacca, o Edson Sanches, vai ter o Lucas Lore também, vai ter outras pessoas participando nos comentários, como os próprios jogadores, para vocês conhecerem um pouco mais a cara deles, como também, acho que o Deboni vai participar dos comentários, talvez eu até vá no domingo, não sei, provavelmente não. Então vai ter bastante pessoa aí do cenário brasileiro de CSGO participando dos comentários e das transmissões. O evento da G3X Cup é um evento muito antigo, acontece desde 2006. Vamos passar então ano a ano para conversar quem foram os campeões, e o mais engraçado vai ser que alguns campeões vão estar participando esse ano de novo. Então quem sabe a gente não vai ver aí alguma disputa, vai ser bem interessante. Bom, desde 2006 então, o campeonato acontece. O primeiro campeão em 2006 foi um tal de time chamado XTZ, que na época era um time totalmente desconhecido. Eles foram pro campeonato, ganharam, foram embora e foi isso. Então foi bem interessante como qualquer um pode ter oportunidade. O time do XTZ foi o campeão. Em 2007 já começa a aparecer algumas caras conhecidas aí pro pessoal do cenário. Foi o Ignore que ganhou, o time do DMZX. O DMZX é um cara, se não me engano, ele mora no Rio de Janeiro. Ele era um cara que sempre jogou bastante, sempre teve nesse cenário meio que semi-profissional, amador, barra profissional. E ele ganhou esse campeonato. Em 2008, o G3X Cup, como até o próprio Apoca já falou em algumas transmissões, o time vencedor foi o time do Crashers, time do verdadeiro, time do Fallen. Então, legal aí você vê que até o Fallen foi uma das revelações desse campeonato. Então, o Crashers em 2008 foi o campeão. Em 2009, a gente teve o CNB como campeão. CNB que era, na época, feito pelo Batistuta, Chuck, Gustavinho, Juan e Spaca. Eu não sei, a CNB não vai estar participando desse campeonato agora de 2016, mas a gente vê aí nomes conhecidos que agora estão voltando para o CSGO brasileiro. Se a gente vê os Spaca,
e o próprio Chuck, o pessoal do Batistuta também, que tava no time do Site CS, não sei em que line-up eles estão agora, qual hora eles estão defendendo, mas jogadores aí bem conhecidos do cenário. Em 2010, o time vencedor foi o time do PlayArt, o time do PlayArt que era o Fível, o KNG, Lorenzo, o Rix, o KNG aí que tá matando muito pelo pessoal da Cade, mas a gente tem o Lorenzo e o FV, que são dois jogadores que estão jogando juntos aí, agora pela equipe da INTZ. Então, bem interessante a gente ver esse tipo de destaque também aqui no nosso cenário. Então, a equipe lá de 2010 tá voltando, né? Voltou no cenário de CSGO e vai participar de novo sem nenhum problema. Em 2011 não teve a G3X Cup, teve um campeonato chamado O2 Cup, o qual eu não vou citar aqui porque, enfim, não é G3X Cup. E em 2012, que é o que todo mundo tá lembrando, tem até vídeo agora, que foi o time do Fer que foi campeão, o Swap. Então em 2012 o time do Fer foi o campeão da G3X Cup. E você consegue ver aí durante as premiações que foi uma grande evolução. Antigamente era só servidor, depois virou servidor e mouse, depois virou servidor e teclado, depois virou dinheiro. E no último campeonato de 2012 a gente já teve uma premiação legal. Foi R$ 1.250 para o time vencedor, mais 5 fones da CM Storm. Então bem bacana aí uns campeonatos melhorando as premiações. Bom, vamos conversar então um pouco agora sobre a atual fase da G3X Cup e como que a gente pode esperar isso. O formato da G3X Cup é um formato bem típico do CS.6. Winner e Lower de melhor de um, com eliminação direta para quem for para Lower. Então a gente tem aqui na tabela, e você vai poder acompanhar a tabela juntamente pelo site da Games Academy. Eu vou deixar aqui na descrição a cobertura completa. A gente vai conseguir acompanhar muito bem quais são os times e como vai funcionar. Então a gente tem NTZ contra DreamWorks no dia 25 à tarde, CLK Gaming contra Iolo às 5 da tarde também. Então você vai conseguir ver aí esses times batalhando por uma melhor de um. Por exemplo, jogando a melhor de um ali, a NTZ ganha da DreamWorks e o Iolo ganha do SLK. Quando eles forem para Lower, que é a tabela de baixo, também vai ser MD1. E essa tabela Lower, o que ela propõe aí para os times? Eles vão jogar novamente e o time que perder cai fora. E aí o time que ganhar continua pela Lower. Esse é um sistema bem interessante, bem do CS 1.6. Então vai ser bem legal a gente ver. Tem alguns times conhecidos, como por exemplo a INTZ, a Pro Gaming, Team One e DieDie. São os times mais famosos. Tem uns times que são pouco famosos, como por exemplo a Caos, que é o time do Ricardo Lepra, um antigo jogador aí do HD, lá do Rio Grande do Sul. Tem a Inova também, que é um time conhecido, eu não tinha visto aqui quando eu tava olhando. A Virtue Gaming, que é o time também conhecido. Mas também tem alguns times que são mais assim, aleatórios, entre aspas, como por exemplo Smoke Sports, Frequency, Elysium, SLK. Então vai ser bem interessante o campeonato, que a gente vai ter uma mistura de times conhecidos e times desconhecidos. Eu vou dar uma previsão aqui dos times que vão para a final e semifinal. Eu vou dar uma olhada rápida aqui com vocês. Então a gente tem participando agora INTZ, DreamWorks, SLK Gaming, Iolo, Inova, Elysium, AlphaFrag, Virtue Gaming, Pro Gaming, Soldats, Team One, Chaos e DieDie. Alguns confrontos interessantes que a gente vai ter que ficar de olho vai ser entre Chaos e DieDie, que eu creio que seja da parte de baixo da tabela upper, um confronto que vai definir muita coisa. A gente também vai ter o confronto da Team... Qual que é o outro confronto? Virtue Gaming contra AlphaFrag vai ser legal. E NTZ contra DreamWorks também vai ser legal. Eu acredito que da parte de cima ou passa a Inova e NTZ, e na parte de baixo passa provavelmente o Team One, a DieDie e o Chaos são bem favoritos. Então provavelmente a gente vai ver aí na final desse campeonato. Um dos times que provavelmente vai pra final vai ser a Inova. A Inova tá revelando bastante aí, os jogadores estão jogando muito bem. Então a Inova é um time que tem muita chance de ir pra final. A gente pode ficar esperto com a Virtue Gaming, que também é um time bem forte. Pro Gaming, que tá também um time bem legal. Team One, que são time... Mano, o Team One tem o Maluk, BTO, jogadores desde o MBR antigo. Então, jogadores bem famosos aí e estão treinando aí bastante no CSGO.
Também no G3X Cup Female são 8 times, a gente vai ter a Inova Female, né? A Inova Pink, na verdade. O time da Pichal, que era o antigo time da To The Game. Também temos a Sight Games, Dance Squad, YOLO Female, Brave, Highway Team e Pro Gaming Shine. Pro Gaming Shine e a pessoal da Inova, que são os favoritos. Teve um campeonato nesse final de semana, no qual o pessoal que estava na antiga Santos Dexterity, a atual Inova, estavam jogando muito bem e acabaram ganhando do pessoal da Pro Gaming por 2 mapas a 1, com grande destaque aí pra Kami, Erika, a própria Pan destacou bastante, Dinha. Os jogadores da Inova jogaram muito bem, enquanto o pessoal da Pro Gaming teve bastante dificuldade, mas jogadores aí que estão há bastante tempo no cenário, como a própria Santininha e a Fly, tiveram desempenhos legais. Vamos ver, vai ser um campeonato bem diferente aí, o time feminino também. Eu queria deixar mais esse vídeo para falar do campeonato para vocês, da história, alguns times que são considerados favoritos, então, Inova, NTZ, a pessoal da Inova feminino também, a Pro Gaming também é um time legal que a gente tem que ficar de olho, tanto masculino quanto feminino. E vai ser um campeonato muito legal da gente acompanhar na zubo.tv/x5tv, com narração do Edson Sanches e do Lucas Lore. Então, pessoal, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, você tem que gostar. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu comentário aqui embaixo, divulgue o campeonato. É um campeonato importante e relevante para o cenário semiprofissional brasileiro. Fiquem bem, agradeço a X5, ao Apoca e ao Gaulês aí pela oportunidade de estar rolando um campeonato desse. Até mais e tchau, fui!